Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, em casa, trabalhando. Vamos então continuar, o nosso semestre, para pelo menos não perder esse semestre de aula. Como a gente está um mês aí parado, então eu resolvi, antes de continuar com a matéria, fazer um resumo para a gente relembrar o que foi visto e aí depois a gente continua com a matéria, tá? Até porque a questão da preventiva, uma coisa vai estar ligada à outra, então é melhor dar uma resumida no que a gente já viu para relembrar e depois continuar, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente viu nesse semestre foi a questão da bioquímica da saliva, tá? O que é a saliva, então? Vai ser aquele líquido que vai umedecer a cavidade oral. Ela vai ser segregada por onde? Por todas as glândulas que a gente tem na boca. Porém, tem os 3 pares maiores, que são as parótidas, submandibulares e sublinguais. A gente vai ter 2 tipos de saliva ali na boca, a serosa e a mucosa. Qual que é a diferença principal das duas? A serosa, ela vai participar da digestão, ali na formação do bolo alimentar. E a mucosa vai fazer lubrificação e vai proteger a cavidade oral. Como que a gente vai ter essa produção da saliva, então? Eu posso ter um aumento da secreção salivar ou uma diminuição através dos estímulos salivares. O primeiro exemplo lá, que são os psíquicos. Toda vez que eu ver uma comida ou sentir o cheiro de uma comida, uma cor mais pronunciada, eu posso ter um aumento da secreção salivar ou uma diminuição. Os mecânicos. O estímulo mecânico normalmente vai ter um aumento da secreção salivar. Por exemplo, a pressão. Toda vez que eu estou mastigando ou que eu estou falando, eu começo a produzir mais saliva. E a questão de intervenção odontológica. Tem paciente que sentou na cadeira, começa a salivar muito mais por medo. Ou então vai secar, vai diminuir essa salivação por questão emocional ali de tá sabendo que está tendo uma intervenção odontológica ali. A questão química. Uma comida mais ácida normalmente vai aumentar a minha produção de saliva. Uma comida mais básica, mais amarga, vai diminuir a minha saliva, vou ficar mais com a boca seca. E estímulos biológicos, qualquer processo inflamatório que eu tenha na boca, tá? Uma herpes, uma afta, uma intervenção cirúrgica que eu fiz, que eu tô com a sutura ali, tô com alguma inflamação, também vai poder mudar a indução salivar, ou aumentar ou diminuir. Coloquei aqui para vocês algumas funções só delas, tá? Da saliva. Umedecer dente e mucosa, proteger a nossa mucosa também, vai ter função de defesa, tá? Ela tem ação germicida para diminuir a proliferação de germes, vai regular o nosso pH, que o ideal é que fique ali em 6,9. A saliva vai fazer autóclise. O que é autóclise? É autolimpeza. Então, eu estou falando, eu estou mastigando, eu estou produzindo saliva e a minha boca vai fazer autolimpeza. Substitui escovação? Não substitui, mas ela ajuda a fazer uma limpeza. Ela ajuda na formação da película adquirida do esmalte e também vai ajudar na percepção gustativa dos alimentos, seja ácida, doce ou amarga, tá? A segunda coisa que a gente viu foram as formações bioquímicas do esmalte. Então, nós temos 3 formações bioquímicas: a membrana de Nasmyth, a película adquirida e a placa dental. O que é a membrana de Nasmyth? É aquela película que ela só fica em dente recém-erupcionado. A partir do momento que o dente encontra o seu antagonista, então o superior encontra o inferior, ou o inferior encontra o superior, ela se rompe e a partir daí eu vou ter a película adquirida. Uma característica bem importante da membrana de Nasmyth é que ela é maleável ao flúor. Então, se a gente faz uma aplicação de flúor nesse dente, o flúor consegue atravessar a membrana de Nasmyth para daí entrar no dente do paciente, tá? A película adquirida, ela vai se formar na superfície do esmalte a partir do quê? Das proteínas salivares. Qual que é a função da película adquirida? Ela vai lubrificar,
proteger e ela é antimicrobiana, tá? A placa dental, o que que é? É a formação gelatinosa que vai ajudar na formação do cálculo e da cárie dental. Tem ali essa imagem para vocês mostrando bem aquela placa. Se o paciente fica ali um dia inteiro sem escovar o dente, saiu de manhã para trabalhar, não escovou o dia inteiro, quando ele chegar à noite em casa, ele já vai ver essa formação. Como que remove? Nesse estágio ali da imagem, só com escovação mesmo, não tem problema nenhum. Se ele não escovar, essa placa vai endurecer, eu posso ter formação de cálculo ou da própria cárie dental. O cálculo dental, o que que é o cálculo? Tá ali na imagem, quando essa placa dental ela endurece e formam essas pedrinhas entre os dentes, tá? Ela fica entre os dentes e entre dente e gengiva. Como que a gente vai formar esse cálculo? Através de fatores salivares, bacterianos, dentários e paradentários. Então, não é só uma coisa, precisa ter um conjunto de fatores para formar o cálculo dental. Vamos lá, então. Quais são esses fatores locais, então? Qualquer fator de dentro da boca do paciente. Iatrogenia, você quer iatrogenia? Um erro odontológico, tá? Um erro que o dentista fez ali e acumula mais placa. A primeira imagem ali são contatos proximais muito abertos ou muito fechados. Na imagem vocês conseguem ver as restaurações das proximais com um espaço bem grande. Aquele espacinho ali junta muita placa e o paciente não consegue higienizar. Tem mais chance de formar tártaro ali ou cálculo naquela região. Uma PPR, então essa prótese de metal, com grampo mal apoiado. O desenho desses grampos tem que ser apoiado em dente, não em gengiva. Se apoia muito abaixo da gengiva, pode lesionar aquela região e aumentar a chance de dar cárie, ou de dar e cálculo dental também. Outra questão também é o material restaurador. Então, eu preciso ter uma restauração em resina e o paciente faz uma restauração provisória em ionômero de vidro, por exemplo, e deixa lá. Com o tempo, esse ionômero vai desgastando e vai criando um espaço que não deveria existir ali, tá? Apinhamento dental. Quando eu tenho apinhamento dental, dessa primeira imagem ali, por exemplo, é muito mais difícil eu higienizar um dente apinhado do que um dente não apinhado. Tá? Um dente sobre o outro vai acumular mais cálculo porque o paciente não consegue higienizar direito. A ausência dentária. Nessa segunda imagem ali, vocês conseguem ver que o paciente perdeu um dente e o que aconteceu com o molar lá de trás? Ele inclinou. Essa inclinação cria um espaço, um triângulo ali embaixo que o paciente não consegue higienizar. Tá? O que mais que pode acontecer? O dente da frente também inclinar para trás e o dente superior descer. E todas essas regiões vão dificultar a higienização do paciente. O aparelho ortodôntico, por que aumenta a chance de dar doença periodontal? Pela dificuldade de escovação. Então, precisa ter uma orientação quanto a usar passa-fio, escova interdental, escova ortodôntica. A recessão gengival. Quando a gengiva sobe, fica um degrau entre o que é coroa e o que é raiz. E nesse degrau, o paciente vai ter mais chance de acúmulo de placa. O que é a doença periodontal, então? Foi o finalzinho ali antes da gente parar. Ela é uma doença inflamatória, multifatorial, então são vários fatores que vão interferir na formação. Tem origem infecciosa também e vai afetar tanto os tecidos de suporte do dente, tanto gengiva quanto osso, tá? Então, eu tenho nessa imagem ali uma gengiva saudável e uma gengiva com a gengivite. Consegue ver que a gengivite, ela fica mais vermelha, ela fica mais inchada. Então, a gengiva normal, ela não sangra. Ela sempre vai ter um tom de rosa. Tem gengivas sem gengivite que são um pouco mais escuras, pela questão da melanina do paciente, mas no geral ela é rosa, não sangra e tem um aspecto de casca de laranja, tá? Já a gengivite não, ela vai ser vermelha, vai ficar inchada e vai sangrar com facilidade. Quais são os fatores de risco, então, da pessoa ter uma gengivite e evoluir para uma periodontite? O fumo, pela questão da nicotina,
A diabetes pelo sangramento, que a pessoa tem mais dificuldade de cicatrização, porém, se a diabetes for controlada, não vai ter tanta interferência. A questão de nutrição, falta de algumas vitaminas, como vitamina A, vitamina D, vitamina E e a vitamina K. O nível socioeconômico, que aí pode ter alguma divergência, porque tem pesquisas que mostram que pessoas mais pobres têm mais chance de ter doença periodontal, pessoas mais ricas têm menos chance, mas na prática o nível educacional vai interferir muito mais. A pessoa pode ter uma condição financeira muito boa e não ter educação em saúde bucal. Ou a pessoa pode ser pobre, ser uma pessoa muito simples, mas entender da importância da escovação, tá? A osteoporose, pela questão do osso ficar um pouquinho mais poroso, vai atingir os ossos da boca também. A infecção por HIV, porque o paciente com HIV, ele tem diminuição do fluxo salivar e vai levar à diminuição a aumento da doença periodontal. A genética existe? Existe. Porém, se eu controlo a minha escovação, higienização, fio dental, vou ao dentista, eu consigo bloquear um pouco essa questão genética. Então, não existe, minha avó perdeu todos os dentes, minha mãe perdeu todos os dentes, eu também vou perder. Se eu já sei que a minha avó perdeu, que minha mãe perdeu, eu vou cuidar para eu não perder o meu. O estresse e a obesidade também vão influenciar. O estresse varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que quando tem um alto nível de estresse, diminui a saliva, outras têm afta, outras têm herpes, varia de pessoa para pessoa. E a obesidade pela questão de alta ingestão de carboidrato e de açúcar, certo? Se eu não me engano, foi aí que a gente parou a matéria, tá? Então eu fiz esse vídeo só pra gente revisar. No outro vídeo a gente começa mais a fundo a falar da doença periodontal, da diferença da gengivite e da periodontite, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida,